Então, rapaziada, primeiro caso em que eu deixo de ser incapaz para os atos da vida civil. 18 anos completos ou maior de 16, menor que 18, emancipado pelos pais, pelos dois, ou na falta deles, um deles, ou por uma ordem judicial, né, a partir de uma sentença decretada por um juiz ouvindo o tutor. Voltando lá, segunda situação que emancipa o menino pelo casamento. Aí a gente faz uma comparação dos dois códigos. Código novo, o homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se a autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, no caso o tutor, enquanto não atingida a maioridade civil. Excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil, 16 anos. Exemplo, gravidez. Isso não é regra. Pode acontecer? Pode. Mas a regra é a partir de 16 anos. Tudo bem? Aí, olha só, fecha aqui em mim. Professor, maior de 16 e menor que 18 anos, com autorização dos pais, tem 16 completo. O pai foi lá, autorizou, casou. Está automaticamente emancipado? Sim. Está automaticamente apto para exercer os atos da vida civil? Sim. Beleza. Só que tem um problema. Se casar, fica pouco tempo casado, divorcia antes da maioridade. Volta a ser incapaz? Não. Continua sendo capaz para os atos da vida civil. Ou seja, o divórcio não revoga a emancipação. Continua emancipado mesmo sendo menor de idade. Beleza? Volta lá. Cuidado, hein? Código antigo. Não podem casar as mulheres menores de 16 e os homens menores de 18. Então, no Código Civil antigo, o casamento era só para os maiores de 21 anos. Ou seja, sendo filho legítimo, menor que 21 anos, tinha que ter o consentimento de ambos os pais. Isso no Código Civil antigo. Tudo bem? Beleza? Então, no Código Civil antigo, mesmo um rapaz de 18 anos, se fosse casar, pai e mãe tinha que autorizar. A menina de 16 anos, pai e mãe tinha que autorizar. Se os dois tivessem 20, pai e mãe tinha que autorizar. Porque no Código Civil antigo, fecha aqui em mim, meu filho, a maioridade civil só se alcançava a partir dos 21 anos. No Código Civil novo, a maioridade a partir dos 18 anos. Beleza? Volta lá. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Professor, tem morte real? Sim. Tem morte presumida? Sim. Olha só o comentário que eu fiz. Se a morte foi real, tem-se certeza que a pessoa morreu. Tem um corpo direitinho, foi feito, né, por exemplo, lá um laudo cadavérico, etc. e tal. Se a morte é presumida, as circunstâncias indicam sua ocorrência e o juiz declara ausente. Claro que quem vai declarar isso é o juiz. Nesse caso, mesmo sendo uma morte presumida, fechando aqui em mim, o juiz vai autorizar a abertura de sucessão, que é aquele processo onde você vai, né, fazer, por exemplo, né, o inventário dos bens e a partir disso vai fazer o formal, né, para fazer a partilha dos bens. Aquela questão da sucessão normal. Beleza? Tranquilo? Olha só o artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Em que situação, professor? Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Se alguém realmente estava em perigo de vida, pode ser declarada a morte presumida. Ou, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, presta atenção, não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra. Se não foi encontrado em até 2 anos após o término da guerra, pode ser declarada também a sua morte presumida. Fecha aqui em mim. Cuidado com esses dois casos. De qualquer forma, esses dois casos devem ser, de fato, declarados em sentença. O juiz é que determina se realmente houve uma morte presumida. Nesses dois casos, estava extremamente em perigo,
né? Ou seja, extremamente provável a morte da pessoa que estava em perigo de vida, e se alguém que foi desaparecido, feito em campanha o preto prisioneiro, até 2 anos após o término de uma guerra. Volta lá. A declaração de morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e as averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Ou seja, foi feita a averiguação, Deus o livre guarde, fecha aqui em mim, um avião caiu no mar, foi feita a averiguação, realmente alguém foi lá, alguém verificou realmente que não teve nenhum sobrevivente, Deus o livre guarde. Aí na sentença vai se declarar a morte presumida, e além disso, porque a pessoa estava em perigo de vida, porque o avião caiu, não teve jeito, né? Foi verificado isso, já foi feito tudo para se analisar se realmente a pessoa estava viva, mas a pessoa não estava viva, foi feito todas as buscas, e vai se determinar também na certidão de óbito a data da morte da pessoa. Volta lá, olha o artigo 8º, que interessante. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes procedeu os outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Ou fecha aqui em mim, ó. 2 pessoas ou mais na mesma situação. Não dá para saber quem morreu primeiro, quem foi o comoriente, aquele que morreu primeiro. Significa dizer que vão presumir-se que estão simultaneamente mortos. Olha o comentário que eu fiz. Comoriência significa que, se caso 2 ou mais pessoas falecerem na mesma ocasião, não sendo possível averiguar se algum procedeu, morreu antes do outro, presumem-se simultaneamente mortos. Significa dizer que não há transferência de direitos entre eles. Fecha aqui em mim. Se isso é verdade, os 2 foram declarados mortos, pai não abre sucessão para mãe, marido para mulher, pai e filho, Deus o livre. Pai não abre sucessão para filho, porque os 2 foram declarados mortos. Não dá para saber exatamente quem morreu primeiro. Beleza? Isso para a sucessão é uma coisa interessante. Cuidado com este detalhe. Cuidado! Serão registrados em cartório. Fecha lá. Nascimento, casamento e óbito. Emancipação por outorga dos pais ou por sentença judicial. Interdição por capacidade absoluta ou relativa. Tudo tem que ser registrado em cartório. Interdição, tem que ouvir o juiz, em cartório. Sentença declaratória de ausência, o juiz deu a sentença, e de morte presumida. Tudo isso tem que ser registrado em cartório. Fecha aqui em mim. Presta atenção. Macete. Tudo que cria uma situação nova tem que ser registrado em cartório. Tudo que modifica uma situação já existente tem que ser averbado em cartório. Então, olha só, nascimento, casamento e óbito, situação nova. Né? A pessoa foi emancipada, situação nova. Interdição, situação nova. Declaração de morte presumida, situação nova. Tudo que é situação nova tem que ser, de fato, registrada em cartório. Beleza? Volta lá. Faz-se averbação de registro público das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Tudo isso aí, ó, você vai averbar, averbação. Fecha aqui em mim. Ó, certidão de casamento, situação nova, registro, o casamento foi anulado. Você averba, você está mudando uma situação que existe. A pessoa casou, certidão de casamento, situação nova, registro, foi averbado o divórcio. Isso mudou aquela situação de casamento. A pessoa oficialmente está livre para casar de novo. Então, tudo que muda uma situação pré-existente é averbado. Volta lá. O que mais que vai ser averbado? Atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Fecha aqui. O menino foi lá, registrado só com o nome da mãe. Ninguém sabe quem é o pai. A certidão já existe. Foi feito um exame de DNA, judicialmente obrigado ou não, e declararam quem é o pai da criança. Fulano é o pai da criança. Obrigado, ou por livre e espontânea vontade, ou por uma sentença, vão colocar na certidão o nome daquele pai. Significa dizer que isso vai ser uma averbação. E os atos judiciais ou extrajudiciais de adoção. Ou seja, a pessoa, a princípio, tem uma certidão de nascimento, de repente o pai faleceu, você vai mudar aquela filiação, você vai colocar o nome do pai novo. Né? Ele vai ser reconhecido como pai através da adoção. Isso é uma averbação. Averbação
modifica uma situação que já existe. Modifica uma situação que já existe. Fica atento a isso, beleza? Bom, falamos da pessoa física, vamos falar agora das pessoas jurídicas. Volta lá. As pessoas jurídicas são de direito público, interno e externo, e de direito privado. É o ente, comentário, ao qual a lei confere personalidade jurídica. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos de personalidade, tendo proteção inclusive ao patrimônio moral. Fecha aqui em mim. Pessoa jurídica. Eu não posso montar uma lanchonete chamada McDonald's, porque eu não tenho essa personalidade jurídica. Esse nome não é meu. Eu não tenho esse registro no meu nome. Beleza? Agora, eu posso montar Cosmis Burger. Meu nome é Cosme Sérgio, Cosmis Burger. A pergunta é, o que realmente vai atrair clientes? É a Cosmis Burger ou é a McDonald's? É a McDonald's. O que significa dizer? Existe uma proteção ao dano, né, ao nome, à marca da empresa. Inclusive, proteção com relação ao patrimônio moral. Se eu usar um nome erradamente, eu posso ser processado e ter que pagar danos morais, por exemplo, neste meu exemplo, para o McDonald's. Beleza? Volta lá. São pessoas jurídicas de direito público interno, regidas pelo direito público. A União, os estados, o DF, os territórios, os municípios, as autarquias e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Toda essa galera é de direito público. Fechando aqui em mim. Lembrando, toda pessoa que trabalha numa pessoa jurídica de direito público é considerado servidor público. No caso da esfera federal, é um servidor público federal regido pela Lei 8.112/90. No caso da esfera distrital, é um servidor distrital regido pela Lei Complementar 840. Ou seja, todo mundo que trabalha num órgão, veja que, né, União é um ente federativo, Estado, DF, município é ente federativo. Veja que município também é um ente federativo. Autarquia já é administração indireta. Mas todos esses, mais a autarquia que é da administração direta, são de direito público. Eu não quero entrar nisso, porque isso aqui é Código Civil, mas uma autarquia fundacional, que chama fundação, como a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, FUNAI, Fundação Nacional do Índio, FUB, Fundação Universidade de Brasília, chamam fundação, mas são regidas pelo direito público. No fundo, é o que a gente chama de autarquia fundacional. Então, essa autarquia fundacional, essa fundação autárquica, também é de direito público. Mas quem vai definir isso é o próprio Código Civil, mas não nesse ponto, lá mais na frente, no artigo 44, se não me falha a memória. Beleza? Volta lá. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenham dado estrutura de direito privado regem-se no que couber, quanto a seu funcionamento, pelas normas contidas nesse código. Quem é de direito público, mas tem estrutura de direito privado, ele vai se reger pelo Código Civil. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Fecha aqui em mim. Exemplo, sou servidor distrital, isso é fato. Se eu estou num carro do GDF, eu dolo ou culpa, atropelo alguém, sem querer, significa dizer que a parte civil, a responsabilidade vai ser do GDF. O GDF vai responder. Se alguém for processar alguém por um dano na vara civil, um prejuízo a alguém, ou mesmo a morte de alguém, né, uma indenização, essa pessoa vai, né, vamos dizer assim, na justiça comum e vai processar o governo do Distrito Federal. Ele que vai responder. É claro que o GDF, dependendo da situação, ele pode entrar com direito de regresso contra mim. Ele teve que pagar a indenização de R$10.000. Ele entra com direito de regresso e cobra essa indenização de mim. Mas, a princípio, quem responde não é o agente que está dirigindo o carro. Para o Código Civil, é a pessoa jurídica. Beleza? São pessoas jurídicas de direito público externo.
os estados estrangeiros, todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Exemplo, Organização das Nações Unidas. Organização das Nações Unidas, a ONU, é, né, uma entidade, pessoa jurídica de direito público externo. Por quê? É regida pelo direito internacional público. Por outro lado, são pessoas jurídicas de direito privado, associações, sociedades e as fundações. Fechando aqui em mim. Presta atenção. Se cai na sua prova que fundação é direito privado, está correto. Em regra, quando eu falei para você autarquia fundacional, fundação autárquica, é exceção. Regida pelo direito público. Exceção, não é regra. Então, olha só, em regra, fundação, associação e sociedade são regidas pelo direito privado. Volta lá para você ver os comentários. Associação. As associações não têm fins lucrativos. Toda associação não tem fim lucrativo. A sociedade tem fim lucrativo. Tem uma atividade não comercial, mas com fim lucrativo. Exemplo, uma advocacia. Sociedade comercial, uma atividade comercial, comércio, com fim lucrativo. Ou seja, sociedade comercial, que é uma sociedade, pessoa jurídica de direito privado. E nós temos as fundações. As fundações gozam da universalidade, conjunto de bens dirigidos a uma finalidade religiosa, moral, cultural ou de assistência. Perceba que não foi expressa a finalidade social. Para sua criação, exige-se o instrumento público, registro em cartório, cartório de pessoa jurídica. Então, associação, sociedade e fundação, em regra, são regidas pelo direito privado. São regidas pelo direito privado. Beleza? Passa em frente aí. Volta aí, olha só. As pessoas jurídicas de direito privado são criadas pelo ato constitutivo, estatuto, contrato social, no cartório de pessoa jurídica. Fecha aqui em mim. Associação, sociedade e fundação de direito privado só vai passar a existir com o respectivo registro no cartório de pessoa jurídica. Somente este ato vai fazer com que essa pessoa exista de verdade. Beleza? Quem é de direito público é criado por lei. Quem é de direito privado vai ser criado com registro do ato constitutivo em cartório de pessoa jurídica. Não é o caso de entrar na Constituição Federal, mas uma autarquia, artigo 37, inciso 19 da Constituição, ela é criada por lei específica. Mas não vou entrar nisso. Ao passo que a associação, fundação e uma sociedade, regida pelo direito privado, vai ser constituída pelo registro no cartório de pessoa jurídica. Volta lá. As pessoas jurídicas encerram suas atividades por deliberação dos membros ou por decisão judicial. Os membros deliberaram que de fato vai acabar aquela sociedade ou uma decisão judicial. Aí encerra a atividade. Detalhe interessante, o condomínio não é pessoa jurídica, mas tem personalidade jurídica. E uma coisa interessante também, que eu coloquei de curiosidade, permite-se doação de bens ao nascituro, aquele que nasceu com vida, desde que aceita pelo seu representante legal. Fecha aqui em mim. O nascituro, menor de idade, recém-nascido, tem que ter um representante legal. Se não for o pai ou a mãe, vai ser determinado quem vai ser o seu curador. Perdão, seu tutor. Menor de idade, tutor. Curador é para maior de idade, né? Tutor. Beleza? Show de bola? Olha só. Volta lá. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, no cartório, quando necessário, precedida de autorização ou aprovação do Poder Executivo, muitas vezes é necessário quando for alguma coisa ligada ao governo. Averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Fecha aqui em mim. Uma fundação que não tem nada a ver com o governo, ela vai ser criada, e vai ser registrada no cartório. Se é uma fundação que nasce com a intenção do governo, for o governo que criou aquela fundação de direito privada, ela, segundo a Constituição Federal, vai ter que ser autorizada por lei específica. É diferente. Então, cuidado.
Fundação, em regra, direito privado. Autarquia fundacional é direito público, exceção, não é regra. Então, em regra, fundação é direito privado. Ela nasce da iniciativa do particular, registro em cartório. Ela nasce da iniciativa do poder público, autorizada por lei específica quando necessário, toda vez que uma fundação nascer. Só que de iniciativa do poder público, Constituição Federal, artigo 37, inciso 19, ela vai ser autorizada por lei específica. Depois, registro do ato constitutivo em cartório. Volta lá. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. 3 anos? 3 anos o direito de anular a constituição de pessoas jurídicas de direito privado. Se você percebeu que essa constituição foi uma constituição defeituosa, houve algum defeito naquele ato de criação. Quanto tempo tem? 3 anos para a decadência. Beleza? Fecha aqui em mim. Professor, associação, sociedade, fundação. Quais são os requisitos? Não os requisitos, mas o que você precisa no registro determinar? Que características devem ser determinadas? Volta lá. O que eu tenho que determinar? A denominação, o nome, os fins, finalidade, onde fica a sede, tempo de duração, prazo determinado, fundo social, grana, alguém está bancando o início da atividade, quando houver. Tem que ter o nome, a individualização dos fundadores, ou instituidores, ou mesmo diretores. Quem é o responsável? Quem é que você vai responsabilizar se for o caso? O modo por que se administra e representa, ativo e passivamente, judicial ou extrajudicialmente. Ou seja, quem é que representa aquela sociedade, aquela fundação, aquela associação? Administrativa ou passivamente? De que maneira? Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de que modo é? Fecha aqui em mim. Se o ato é reformável, dá para reformar aquele ato de constituição? Dá para mudar alguma coisa? Ou não? Tem que estar lá. Volta lá. Se os membros respondem ou não, subsidiariamente pelas obrigações legais. Fecha aqui em mim. Sociedade comercial limitada. Exemplo, os sócios só respondem pelo capital social, até o limite do capital social, porque ela é uma sociedade limitada. Se é uma microempresa individual, ME, ela é ilimitada. Significa dizer que eu respondo ilimitadamente pelas dívidas da empresa através dos meus bens pessoais. Isso tem que estar determinado no registro que você faz dessa nova sociedade, associação ou fundação. Isso vale mais para a sociedade. Volta lá. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio nesse caso. Se a pessoa jurídica foi extinta, qual vai ser o destino do seu patrimônio se for o caso? Ou seja, a extinção, se acontecer, e o que vai acontecer com o patrimônio dela? Fecha aqui. Se não houver dívida. Se houver dívida, meu querido, o patrimônio vai ficar comprometido. Se não houver nenhuma dívida. Guarda isso. Beleza? Volta lá. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites dos seus poderes definidos no ato constitutivo. Fecha aqui, ó. Todo ato do administrador vai ser regulado nesse registro. O que significa dizer? Tudo que ele pode ou não pode fazer está definido lá. Quem é o representante legal, quem que exerce a gerência, quem administra a empresa, tudo vai estar definido lá. Volta lá. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, se for, por exemplo, sociedade por ações, as decisões serão por maioria dos votos, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Fecha aqui. SA de capital fechado, por exemplo, só tem ações ordinárias, você que faz concurso de banco sabe disso. Maioria das ações, a maioria dos acionistas é que define como vai ser a administração. É assim que funciona, nesse caso, nesse contexto. Ressalvado se o ato constitutivo trata diferente. Parágrafo único, volta lá. Decai em 3 anos, que é o prazo decadencial, o direito de anular as decisões a que se refere esse artigo, quando violarem a lei ou estatuto ou forem invadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Ou seja, eu tenho até 3 anos
para anular um determinado ato que ocorra numa instituição dessa, se violar a lei ou o estatuto, a partir do momento que você percebeu que houve erro, dolo, simulação ou fraude. Volta lá. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Fecha aqui. Você tinha um administrador, você tinha uma pessoa que era responsável, e ele chegou a falecer. Se ele chegou a falecer, se ele chegou a morrer, se isso acontecer, significa dizer que o juiz vai determinar, mesmo que provisoriamente, por interesse de algum interessado, alguém que provisoriamente vai administrar a empresa, até que se faça uma assembleia, ou se abra uma sucessão, e definitivamente você saiba quem é que vai administrar a organização. Volta lá. Em caso de abuso de personalidade jurídica, ou seja, foi aberta uma empresa com desvio de finalidade, para dar cano nos outros, por exemplo, pela confusão patrimonial, por exemplo, pode o juiz decidir a requerimento de uma parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Fecha aqui em mim. Abriu-se uma empresa, foi percebido que era para dar cano nos outros, que era para vender coisa que não entregava, que era, por exemplo, um site da internet que vendia, mas não entregava. Pode-se decretar por juiz, se também houve uma confusão patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica. Significa dizer que você pode executar os bens do sócio para cobrir dívidas da empresa. Professor, essa descaracterização é simples? Não, só por ordem judicial. Se uma empresa por si só quebrou, mas não ficou caracterizado desvio de finalidade ou uma má-fé na sua abertura, dificilmente, se for uma empresa limitada, você consegue executar algum bem de algum sócio em particular. Então, esse é um caso extremo do artigo 50 do Código Civil. Volta lá. Não se admite a utilização de pessoa jurídica para a prática de atos ilícitos. Significa dizer que isso configura abuso de personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade. Então, fechou. Ó. Fecha aqui em mim. O que é desvio de finalidade? É quando a gente tem qualquer ato ilícito. Qualquer ato ilícito na gestão da pessoa jurídica, isso pode chegar a caracterizar a desconsideração da personalidade jurídica. Pode acontecer isso, professor? Pode. Beleza? Volta lá. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassal da autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para fins de liquidação até que esta se conclua. Dissolveu? Pessoa jurídica, foi cassada a autorização do funcionamento, ela vai subsistir para fins de liquidação até que você venda todos os bens e pague os credores. Beleza? Olha só, dissolução, separação, divisão patrimonial, encerramento da atividade, essa dissolução pode ser liquidação, uma liquidação judicial, vai existir até vender tudo. Vendeu tudo, pagou todo mundo que estava devendo, tem aquele crédito tributário, trabalhista, etc e tal. Pagou todo mundo, aí você vai encerrar a atividade. Volta lá. Far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver escrita a averbação de sua dissolução. Fecha aqui em mim. Quando eu criei uma empresa, registro, situação nova, vou lá e averbei, né, vamos dizer assim, que a pessoa jurídica foi dissolvida. Extrajudicial ou judicialmente, foi liquidada, não existe mais. Eu vou fazer o quê? Averbação. Volta lá. As disposições para as liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. Qualquer pessoa jurídica de direito privado, né, se estende à questão da liquidação das sociedades. Isso no que couber às associações e no que couber às fundações. Logicamente, no que couber. Uma coisa interessante, encerrada a liquidação, foi liquidada, já vendeu todos os bens, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Fecha aqui em mim. Ela foi liquidada? Foi.
O que você vai fazer? Você vai cancelar a inscrição da pessoa jurídica. Essa inscrição não vai existir mais. Ela vai dar baixa. Você vai dar baixa na empresa, depois que a empresa foi liquidada. Volta lá. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Aplica-se no que couber os direitos da personalidade. Fecha aqui em mim. Personalidade, inclusive, com relação ao nome, com relação à marca, com relação à patente. Beleza? Tranquilo? Show de bola, galera!